Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Queria cumprimentar os nossos queridos amigos e irmãos que nos assistem pela internet também. Que Deus esteja contigo, você que está sentado agora ou em algum momento vai assistir esse vídeo, que Deus atenda, console os teus desejos e necessidades. Nós estamos falando de animais, e enquanto os irmãos falavam de animais, eu pensava, e não pude deixar de pensar, essa não é a mensagem dessa noite, no dia do dilúvio. Os homens passaram quase 120 anos ouvindo o pedido, entre na arca, e não entraram. E naquela manhã, quando os homens olharam para o céu e o barulho do trovão, e os homens começaram a olhar para o céu e não tinham entendido o que estava acontecendo, de repente eles olham para o canto e veem os animais um a um ao lado do outro, saindo do meio da floresta e se encaminhando para dentro da arca. Naquela manhã, os animais foram muito mais inteligentes que os homens, porque eles responderam ao chamado de Deus. Os animais obedeceram a Deus, porque Deus havia dito: ei, entre na arca, é a única salvação. E os bichos, os animais entraram. E os homens, os seres racionais daquele período, não obedeceram a Deus. E pereceram todos, exceto aqueles que estavam na arca naquela manhã. Perceba como nós devemos tratar os animais. Eles muitas vezes são muito mais racionais do que nós, muito mais inteligentes do que nós, muito mais sábios do que nós. E nós julgamos que temos poder sobre eles, que podemos fazer com eles aquilo que bem entendemos. Realmente nós precisamos prestar atenção. Muitas vezes o mandamento de Deus diz: não matarás. Não matarás não é só para a pessoa, porque só para a pessoa é assassinar. Não matarás significa não matar nada, não tirar nenhuma vida. Os homens são os inteligentes. Mas esta não é a mensagem dessa noite. E eu gostaria de meditar com os irmãos. Interessante que a Bíblia registra a história de destruição de Jericó, e você conhece essa história. Naquela ocasião, as únicas pessoas que foram salvas quando o exército chegou para invadir a cidade foram as pessoas que estavam na casa de Raabe. As pessoas que estavam na casa de Raabe naquele dia, Raabe, a prostituta. E daqui a pouco vou explicar porque estou frisando o termo prostituta. A prostituta era aquela que serviu de canal para salvar as pessoas. Qual é a lição que nós podemos tirar desta história? O que Deus quer dizer para nós com esta história? O texto que nós vamos analisar essa noite está no livro de Josué. Abra sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 2. Você conhece a história, nós vamos ler apenas 2 versos para contextualizar a mensagem desta noite. O livro de Josué, no capítulo 2, a partir do verso 18, ali vamos ler o 18 e o 19. O livro de Josué, contando a história, a invasão da terra de Raabe, de Jericó. No verso 18, os homens que haviam orientado Raabe, aqui estão conversando com Raabe. No verso 18, eles se dirigem a ela e dizem: se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo na casa ou em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Olha aquilo, olha o que é prometido para eles, olha o que aqueles homens estão prometendo a Raabe naquele momento. Este texto relata o momento em que o povo de Israel estava a ponto de conquistar Jericó, o exército estava chegando, eles estavam a ponto de conquistar a terra prometida, toda aquela situação, e o povo estava no limiar de conquistar ali aquilo que Deus havia prometido para ele,
E a promessa de Deus que Deus havia feito para eles era que Deus entregaria a terra de Canaã a eles. E eles estavam, então, a ponto de ter a promessa de Deus cumprida. Esse era o contexto em que eles viviam. Antes de entrar, porém, Josué, o valente sucessor de Moisés, enviou 2 homens para espiar a terra, e você conhece toda essa história, e enviou para trazer ali as informações. Estes 2 homens se hospedaram na casa de uma prostituta, a prostituta chamava Raabe, e aquela mulher em meia miséria que vivia e enxergou a luz do evangelho. Naquele momento, aquela mulher que vivia perdida, que vendia o seu corpo para se sustentar, agarrou-se desesperadamente no único fio de esperança que havia ali para ela. A mulher toma a decisão. Raabe faz um trato com esses homens, você conhece toda essa história, ela os hospedou, os alimentou ali, fornece ali o lugar para eles dormirem, eles se escondem do rei de Jericó, eles são protegidos, estavam sendo perseguidos pelo rei, e quando chegou a hora de partir, eles dizem para ela esse texto que nós acabamos de ler. E Raabe, de uma certa forma, está dizendo assim, olha, eu reconheço que o povo de Israel é o povo de Deus. Eu cheguei a essa conclusão. Eu reconheci isso. Eu reconheci que eu vivo nesta miséria. Eu vivo aqui. Vocês não sabem o que eu passo. Vocês não veem o que eu passo. Vocês não sabem o que eu tenho que passar para sobreviver. Mas eu percebi, eu vi que o Deus de vocês é um Deus verdadeiro. Eu vi que o Deus de vocês é um Deus que salva, e esse Deus eu quero para mim. Eu quero me agarrar nesse Deus. Eu sei que ninguém que está desta porta para fora vai resistir ao exército de Deus que chegará aqui e vai acabar com esse povo. Portanto, eu quero esse Deus para mim. Eu quero que vocês façam um acordo comigo. Esse Deus vai invadir essa terra, Deus vai destruir tudo isso, mas eu acredito nesse Deus. Então, por favor, me ajudem. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer junto com o meu povo idólatra. Eu não quero morrer com o meu povo que não obedece a Deus. Não façam mal a ninguém. Não façam mal à minha família, por favor. E aí nós temos esse contexto. E ela disse, talvez tenha dito, eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de ser assassinada pelo exército de Deus que vai chegar aqui. Eu não quero isso para mim. Talvez Raabe tenha dito para eles, eu e nós não podemos enfrentar o exército de Deus. Portanto, eu quero a proteção de vocês. Sabe, queridos, este é um exemplo de alguém que está perdido. De alguém que está no fundo do poço, condenado à morte, sem solução, sem opção, mas suplica a graça. Suplica a graça poderosa de Deus. E os espiões, aqueles homens que foram ali para avistar e para reconhecer o terreno, entregam a Raabe um cordão vermelho e dão a ela a orientação que nós lemos. Pendure o cordão, e se aquilo vai ser uma ordem, um sinal entre nós e você, tudo que estiver fora desta casa vai ser destruído de acordo com a ordem divina. Mas quem estiver dentro da sua casa, onde esse cordão está pendurado, não vai ser destruído. Traga aqui teu pai, traga aqui tua mãe, traga aqui os teus irmãos, traga aqui a família, e não saiam dessa casa por nada. Não saiam da porta para fora por nada, independente do barulho que vocês ouvirem lá fora, independente dos gritos que vocês ouvirem lá fora, não saia. O exército de Deus vai destruir tudo que está aqui, menos esta casa onde o cordão vermelho está pendurado. Isso tem um pouco a ver com a mensagem do sangue de Cristo. E alguns dias depois, você sabe, conhece a história, o exército de Deus chega à terra, invade a terra, destrói, os muros de Jericó caíram miraculosamente, a terra é invadida, tudo é destruído. Imaginem, aquelas casas na época eram apoiadas no muro, e a casa de Raabe era uma casa, Adilson, apoiada no muro, na estrutura do muro. A casa se sustentava, a casa de Raabe se sustentava, porque talvez tivesse ali o seu pilar
da casa, a viga principal da casa sendo sustentada também pelas sapatas do muro. E o povo circula, destrói, derruba os muros de Jericó, mas a casa de Raabe fica em pé. Tudo cai, mas a casa de Raabe fica em pé, porque Deus havia assim prometido. A casa dela fica em pé, as pessoas da cidade haviam morrido, mas ela estava ali, tudo caíram, os homens foram mortos, tudo foi morto, homens, mulheres, crianças, animais. Os animais foram mortos naquela situação, porque assim era a ordem de Deus. Mas a casa com o cordão vermelho não foi tocada. Ficou lá paradinha. Na casa com o cordão vermelho, um grupo de pessoas estavam lá. E ali eles foram salvos por acreditar na mensagem que simbolicamente estava significada naquele cordão vermelho escarlate que estava lá pendurado. Sabe, queridos, vamos analisar um pouco mais a fundo alguns detalhes dessa história, mas muita gente se preocupa porque Deus destruiu aqueles habitantes da terra, daquele lugar. Muitas pessoas se preocupam, e muitas pessoas, eu tenho ouvido muitas pessoas que não aceitam a Deus, por causa dessas atitudes de Deus no Velho Testamento. De matar, de mandar destruir, de não ter piedade, não pensar. É um tema simples de se entender. Muito simples de se entender esse tema. Apesar de não ser a mensagem, é muito simples. O capítulo 18 do livro de Levíticos conta, e quando você estiver na sua casa, leia o capítulo 18 de Levíticos. O capítulo 18 de Levíticos conta qual era a situação moral do povo nesse período. Qual era a situação moral daquele povo nesta situação. Sabe, queridos, durante 4 séculos, aquele povo se afundou em idolatria, se afundou na miséria. 4 séculos de imoralidades. Deus não existia na vida daquele povo. Deus não fazia parte da vida daquele povo. A imoralidade imperava, as crianças nasciam com essa cultura. As crianças nasciam com a cultura da imoralidade. Era um povo que vivia para a imoralidade. Não tinha Deus, nada vivia. Eles sobreviviam. Apenas sobreviviam. Sabe, queridos? E por que eu digo sobreviver? Porque se você não tem Jesus em sua vida, você não tem vida. Porque o próprio Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você não tem Jesus, se eu não tenho Jesus, isso que nós vivemos não é vida. É qualquer coisa menos vida. Nós achamos que essa vidinha que nós temos levado sem Jesus é uma vida grandiosa. Nós achamos que porque temos dinheiro para comer, porque temos dinheiro para nos vestir, porque vivemos com uma roupa de marca que temos condições de comprar no melhor shopping da cidade, porque dirigimos o carro do ano e achamos que isso é vida. Achamos que isso que estamos vivendo é vida. Não precisamos de Jesus para viver. Tudo menos vida é isso. Se você não tem Jesus em sua vida, isso não é viver. Você não consegue viver longe de Jesus. Eu não consigo viver longe de Jesus. Nada é comparado à vida se eu não tenho Jesus tomando conta da minha vida. A vida sem Cristo não tem sentido. Você pode ter poder, pode ter dinheiro, pode ter fama, pode ter qualquer coisa. Mas se você não tem Jesus, você não tem vida. Você tem qualquer outra coisa que não pode ser chamada de vida. E essa era a situação dos habitantes de Canaã, daquele lugar. Mas a hora do juízo estava chegando. Morrer ao fio de espada não seria problema. Seria o menor dos males. Eles já não tinham vida, já estavam condenados à morte eterna. O fio da espada seria apenas a consumação daquilo que já havia sido buscado por anos e anos. Então, tanto faz, como tanto fazia eles morrerem de um ataque do coração, de um acidente, ou de ao fio de espada, não faria diferença para eles essa situação. Eles já estavam condenados. Mas chega a hora do juízo. Deus abriu as comportas e manda o povo entrar, o exército destruidor. Aquele povo entra, destrói, e se Deus, eu tenho certeza, que se Deus, em seu infinito amor e sabedoria, tivesse
apenas uma esperança de que aquele povo se arrependesse e reconhecesse a Deus como seu Salvador, não teria feito aquilo. Então eu não consigo ver esse Deus como um Deus tirano e duro. Eu não consigo ver esse Deus como um Deus carrasco. Parar de respirar, ter um câncer, não é nada se você não tem Jesus na sua vida. Perderam-se as esperanças. Não tem vida sem Jesus. Sabe, queridos, milhares e milhares de habitantes daquele lugar, mas somente uma mulher acreditou na mensagem daqueles homens. Uma. Apenas Raabe. Agora, Raabe era uma pobre prostituta que vendia o seu corpo. E imagine qual era a visão que as pessoas tinham de Raabe. Qual é a visão que nós temos? E não temos que afirmar, e não estamos afirmando que é correto ou não, mas qual é a visão? Faça um exame de consciência. Qual é a visão que você tem das prostitutas? Qual é a visão que eu e você temos hoje das mulheres que estão na rua vendendo o seu corpo? Muitos dizem assim, está aí porque é muito fácil, não precisa trabalhar. A visão que nós temos de uma prostituta, assim como Raabe, que vendia o seu corpo para se sustentar, era uma visão totalmente errada. Não estamos apoiando o ato, mas estamos analisando a pessoa que está ali vivendo. Imagine como aquela sociedade via Raabe. Era uma mulher sem esperança, sem futuro, vivia na miséria. Essa era o... Você sabe qual era a situação das mulheres naquela época. As mulheres não tinham valor nenhum naquela época. Os judeus oravam, Senhor, eu agradeço porque eu não sou gentil. Eu agradeço porque eu não sou mulher. Agradeço porque eu não sou escravo. Agradeço porque eu não sou gentil. E agradeço porque eu não sou mulher. Essa era a oração que eles faziam. Eles agradeciam porque não eram mulheres. Mulheres não tinham valor nenhum. E você sabe, a mulher dependia totalmente do seu marido. Se não tinha marido, ou se o seu marido morresse, ou se prostituía, ou mendigava, ou tinha a sorte de ter um parente resgatador que o resgatasse e trouxesse para casa para cuidar dela. Como no caso de Ruth e Noemi, conhece a história. Essa era a perspectiva da mulher. Essa era a perspectiva de Raabe. Sabe, queridos, o que Jesus está nos dizendo hoje é que se você pensa que para você não tem mais esperança, se para o teu vizinho, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu filho, para o teu marido, para a tua esposa não tem mais esperança, olhe para Raabe. Ah, ele foi tão fundo que não tem mais esperança para eles. Sabe, queridos, algumas pessoas pensam porque têm conhecimento, porque têm dinheiro, porque têm posse, porque têm uma conduta moral impecável, não precisam de Deus. Não precisam de Jesus. Eles são admirados pela sociedade. E por serem admirados pela sociedade, não precisam de Jesus. Não precisam de nada. Gente de bem, jovens que nunca fizeram mal. Isso é gratificante. Sabe, querido? As pessoas acham que somente pessoas desesperadas procuram a Jesus. Pessoas que estão sem emprego, pessoas que estão sem família, estão doentes, pessoas que estão necessitando. A verdade é que todos precisam de Jesus. Mas alguns têm a arrogância e a prepotência de achar que não precisa de Jesus em sua vida. De que o diploma que está preso em sua parede resolve todos os problemas da sua vida. Que o carro que está parado na garagem da sua casa, fruto do seu trabalho, resolve todos os seus problemas. Que o cartão de crédito Platinum, Gold, Master, Black, resolve todos os seus problemas. Não precisam de Jesus. Não precisam dessa esperança. Sabe, as pessoas talvez olham, e você deve ter conhecimento dessas pessoas, as pessoas dizem, eu não faço nada de mal, eu ajudo os pobres, eu faço filantropia, para que eu preciso de uma igreja, para que eu preciso de Deus? Eu já faço a minha parte, eu já ajudo as pessoas.
Esse talvez seja um dos nossos grandes problemas. Nós medimos as pessoas e medimos a vida espiritual das pessoas pelas coisas boas ou pelas coisas más que elas fazem. Nós medimos a consciência, nós medimos a capacidade das pessoas, a proximidade delas com Deus, baseado somente nas coisas boas e más que elas fazem. Essa mensagem também é para aquelas boas pessoas. Pessoas que fazem coisas boas. Pessoas que fazem coisas que, teoricamente, têm uma conduta irreparável do ponto de vista das leis do nosso país. Mas vamos voltar para o caso de Raabe. A mulher se agarra na promessa de Deus ali, na promessa que bateu a sua porta, o cordão vermelho. E esse cordão vermelho simbolizava ali para ela o sangue de Jesus, que seria vertido na cruz do Calvário um dia, para salvá-la da morte. Ela se agarra, ela segura e ali ela tem as esperanças. Agora, deixa eu trazer a história para os nossos dias. Imagine você, Raabe, batendo na porta da casa do seu pai. Seu pai olha pelo olho mágico da porta e vê que é Raabe que está ali fora. Aquela que jogou o nome da família no lixo. Ela decidiu ser prostituta. Ela saiu de casa e foi vender o seu corpo. Acabou com o nome da família. E aí quando o pai abre a porta, aí talvez o pai abra a porta e fala para ela, o que você quer? O que você veio fazer aqui? E Raabe talvez diga para o seu pai assim, pai, você tem que correr comigo. Eu tenho uma mensagem de salvação para o senhor. Hoje à noite, vão chegar pessoas aqui que vão destruir. O juízo está chegando, pai. Vamos comigo. Vamos lá na minha casa, só na minha casa tem salvação. Vamos comigo que lá tem um cordão vermelho que está pendurado lá e é só lá que nós vamos ter salvação. Eu imagino o pai olhando para a mulher dizendo assim, você vai me falar em salvação? Olha a tua moral. Olha o teu passado. Olha o que você fez. Olha como você vive. Quem é você para falar de salvação para mim? Quem é você para dizer que somente junto com você é que eu tenho salvação? Olha para você, Raabe. Vai me dizer que na casa onde até agora há pouco você vendia o seu corpo, é lá que tem salvação? Para com isso, Raabe. Para com essa história. Não venha querer me enganar com essa história, não. O que você quer? Os seres humanos olham para os nossos pecados passados e nos julgam para o resto da vida. E eu tenho visto isso, queridos, e o que me deixa chateado são pessoas que sentam nestes bancos, nos bancos de nossas igrejas, que nos julgam pelas coisas que nós fizemos no passado. Nós fomos purificados pelo sangue de Cristo, nós fomos salvos e remidos pelo sangue de Cristo, mas ainda somos condenados pelas pessoas que estão sentadas nesses bancos e que apontam o dedo para nós pelas coisas erradas que nós fizemos no passado. Raabe tinha feito um passado terrível, mas no momento em que ela reconhece a Jesus e segura na salvação, o pai aponta o dedo para ela e diz, não adianta você vir falar de salvação agora. Olha para o teu passado. Quem é você? E quantas vezes nós vamos dizer para as pessoas sobre Jesus, somos julgados. Quem é você para dizer, olha o teu passado. Olha o que você fez há um ano atrás. Quem era você há um ano atrás? Quem era você há 2 anos atrás? Você vem falar para mim de moral, de salvação? Você bebia, você fumava, você traía sua mulher, agora você vem dizer para mim de Cristo? E, infelizmente, nós temos visto pessoas sentando no banco de nossas igrejas que nos julgam dessa forma. Sabe, queridos, mas não importa. Continue falando do amor de Deus. Continue pregando do amor de Deus e da possibilidade de vida eterna que as pessoas têm em Cristo Jesus. Olhe ao seu redor. Olha a quantidade de pessoas que vivem angustiadas ao seu redor, porque não tem Jesus. Olha a quantidade de pessoas que vivem contigo, vivem olhando para você, que não tem esperança. E querem que o mundo acabe num buraco, para elas morrerem enfiadas lá dentro, para não enxergarem nada mais. Eu tenho um amigo que diz assim, eu queria que o mundo se abrisse nesse momento, que eu enfiasse minha cabeça lá igual um avestruz e não visse mais nada que está acontecendo ao meu redor. Eu não tenho mais esperança. Eu não quero mais viver nessa vida.
Sabe, queridos? E sabe de uma coisa? Você conhece o caminho. Você conhece o caminho da salvação para essas pessoas. Eu conheço o caminho da salvação para essas pessoas. O que foi que os dois homens disseram para ela? Rabi, eu vou te dizer a salvação. Eu vou te dizer o caminho da salvação. Eu vou te dar o mapa da mina. Pega aí o teu Waze e digita aí o endereço que eu vou dizer para você. Porque ele vai apontar o caminho. Digita aí, Jesus. Ele vai apontar para o caminho. Ele vai te levar para o lugar. Sabe, queridos, e olha que interessante, o cordão vermelho da graça de Jesus estava pendurado lá, Raabe chama os seus parentes, eles não vão, seu pai não vai, ela procura alguns homens, aqueles homens acreditam na história dela e correm para a casa dela, entram na casa dela. A salvação estava na casa, né? Não estava ali fisicamente na casa, não estava fisicamente no cordão vermelho. O cordão vermelho significava apenas o sangue de Jesus. Agora, Davi disse, né? Em pecado concebeu a minha mãe. Mas, eu cresci em pecado, carrego dentro de mim uma natureza pecaminosa que me empurra para o pecado. Não há nada de bom em mim. Mas ele continua dizendo, a única esperança que eu tenho, Davi poderia ter dito, está no cordão vermelho. A única esperança que eu tenho está no sangue de Cristo. É Ele que é a minha única esperança, porque eu não tenho nada de bom. Sabe, querido, nós precisamos parar de olhar para os nossos diplomas que estão lá na mesa, na parede, na sua mesa lá, vários diplomas, formado, doutor, mestre, diploma de formatura de primeiro grau, de segundo grau, isso é antigo, né? Primeiro grau e segundo grau é antigo, né? Ginásio primário, então, nem se fala. Primeiro grau, segundo grau, ensino técnico, e dizer, eu sou bom, hein? Eu sempre penso como seria se Deus chegasse em você esta noite e dissesse assim, olha, tudo que você tem, você esqueceu agora. Só fizesse assim, acabou. Quem seria o Ivica? Ou melhor, quem seria o engenheiro mecânico Ivica? Não ia saber fazer nenhum cálculo. Acabou. Acabou. Se Deus chegasse e apertasse a veia do teu, a artéria aqui e dissesse, para de bater. Esse coração não funciona mais. Tocasse no teu olho e dissesse assim, a partir de agora você não enxerga mais. O que adiantaria o diploma na tua parede? O que adiantaria o carro zero que está na porta da tua casa? Nada. O que adianta o cartão de crédito Black, Master, Mega, Blaster, que você tem na carteira com limite ilimitado, que você conseguiu com honestidade, com o seu trabalho, mas com a graça de Deus? Nada. Nada. Não adiantaria nada. A única esperança que nós temos é o sangue de Cristo. Nada mais. Nada mais. O pecado mancha o meu coração, mas o sangue de Cristo purifica-o. As minhas células são invadidas pelo pecado, mas o sangue de Cristo lava e purifica cada célula do meu corpo. Me limpa do pecado. A salvação para os habitantes daquela cidade estava no cordão vermelho. Quando o pessoal entra naquela cidade, tudo acaba. Sabe, queridos, muitos membros da igreja local morreram naquele dia, porque a igreja não tinha essa capacidade de salvar eles. Porque não acreditavam em Deus. Sabe, queridos, os membros fiéis daquelas religiões que estavam lá, todos pereceram. Porque não se agarraram na única esperança e na única salvação que havia colocado à disposição deles. De nada adiantava. Sabe, queridos, eu li há algum tempo, eu até anotei aqui, uma lenda judia. Aquela noite da destruição no Egito, uma criança, o primogênito de uma família, tinha ouvido dizer que à meia-noite o anjo destruidor chegaria, trazendo morte a todas as casas que não tivessem a mancha do sangue do cordeiro, que você conhece. Lá pelas 11 da noite, a criança se vira para uma cama do lado, para o outro sem poder dormir. Então o pai lhe diz, filho, durma tranquilo, não tem perigo. Pode dormir. Não tem perigo. E a criança olhou para o pai, pai, o senhor tem certeza? Eu não consigo dormir. O senhor tem certeza que aquela mancha na porta da casa
vai nos salvar? O senhor acha? E o pai responde para o filho: sim, filho, eu pedi ao meu melhor amigo que manchasse a porta, e ele prometeu que o faria. O filho se levantou e disse: pai, você acredita no seu melhor amigo? Por que você não foi pessoalmente manchar a porta? Por que você dependeu do seu amigo? E aí o filho fala para o pai: pai, eu não confio no teu amigo. Vá lá conferir o senhor mesmo, pai. E foram lá, e quando chegaram lá não tinha mancha de sangue na porta. A porta não havia sido manchada. 5 para meia-noite. O anjo chegaria à meia-noite. 5 para meia-noite. Esse era o horário. O pai corre, toma a bacia com sangue e pinta a porta. Enquanto o sangue ainda escorria pela porta, os anjos chegaram. Os anjos da morte chegam e invadem a cidade. As 12 badaladas dos relógios daquela época marcavam a meia-noite. E o anjo destruidor apareceu. As asas começaram a bater na escuridão. Você conhece, aquela noite foi terrível para aquelas pessoas do Egito. E a criança olha para o pai e diz assim: pai, mais 5 minutos e eu estaria morto. Apenas 5 minutos, pai, e eu estaria morto. Sabe, queridos, a mensagem da salvação está disponível para nós agora. Falta 5 minutos. A mensagem de salvação está disponível para todos, seja boa ou seja má. Para todos. Está disponível. O sangue do Cordeiro ainda está à nossa disposição. Ainda está disponível para purificar. O sangue das mãos furadas de Jesus ainda estão à disposição. E eu queria terminar esse sermão. Nós temos que deixar o nosso coração ser manchado, e você vai entender, manchado pelo sangue de Cristo, para ser purificado de todos os pecados. Nós temos que nos mover, queridos. Você pode manchar as suas mãos por fazer coisas erradas, mas o sangue de Cristo purifica você. Basta você o aceitá-lo. Abra o seu coração a Jesus. Vamos abrir os nossos corações a Jesus e fazer igual a Raabe. Não importa a vida passada e pregressa. Não importa o quanto você errou até agora. Até agora. O exército está ali fora. O cordão está aqui. Você precisa segurar nele. Não importa o quanto apontem o dedo para você. Dizendo para você: olha a tua vida passada. Quem é você para vir falar em Deus agora? Quem é você para falar em salvação agora? O sangue de Cristo está ao meu dispor e ao seu dispor. Tenha certeza, queridos, que você tem um encontro marcado com Cristo naquela manhã da ressurreição. E eu tenho que te dizer uma coisa: Ele vai estar lá, porque Ele não falha. E você? Você quer estar lá? Eu quero estar lá? Eu quero chegar atrasado? Eu estou pensando ainda? Muitos de nós ainda estamos pensando se queremos estar lá. Com os nossos atos, nossas ações, nossos pensamentos e os nossos julgamentos. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus nos permita entender o sacrifício de Raabe para segurar naquele cordão, quebrando todos os preconceitos, mas acreditando que a única esperança era o sangue do Cordeiro. Que Deus nos ajude e que nos lave com o seu sangue e nos purifique. É o que nós desejamos a todos nessa noite. Nós vamos encerrar o culto dessa noite cantando o hino 360, Fixa os teus olhos no Mestre. Ao som da música, nós nos colocamos em pé.